Olá, bem-vindos ao curso técnico em hospedagem. Nós vamos iniciar o módulo de lazer e entretenimento. Eu sou a professora Grace, o meu e-mail para contato, futuramente, trocarmos ideias. Minha formação, eu sou graduada em turismo, com pós-graduação em administração, turismo e lazer, mestre em geografia e atualmente fazendo uma pós-graduação em docência para a educação profissional, científica e tecnológica no Instituto Federal aqui do Mato Grosso do Sul. Para iniciarmos nossa aula, eu sugiro que vocês baixem uma apostila que tem aqui no link e acesso para que vocês acompanhem, dêem um suporte aí em nossas aulas. O conteúdo deste módulo, Lazer e Entretenimento, nós iremos estudar o histórico do lazer, conceitos de lazer e entretenimento, tipos de recreação em hotéis, equipamentos e instalações e técnicas de comunicação e relações com o público. Nossa primeira aula, Histórico do Lazer, iremos estudar os seguintes itens: pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Como se dá o lazer nesses períodos históricos? Na pré-história, a pré-história, a gente sempre leva a entender que eram os homens da caverna que puxavam as mulheres pelo cabelo, e não faziam mais nada, além de caçar a sua comida. Mas há indícios, nos estudos antropológicos, que a função lúdica estava justamente na caça, onde eles buscavam seu alimento e também servia para que não houvesse agressão e luta entre os próprios membros dos grupos pré-históricos. Na pré-história, na 15 mil anos atrás, o Point da França era a caverna, uma caverna gigantesca, que havia, onde se atravessava um rio. Era o local onde os grupos se encontravam para comemorar a caça e também para que faziam as comemorações, eles também comemoravam. Então, as comemorações com danças e batuques em tambores e flautas, e também onde os jovens começavam a paquerinha, ali entre os grupos. Neste período nós temos aí as inscrições rupestres. Essas inscrições rupestres, elas eram feitas em cavernas e paredes rochosas, em vários locais, que nós temos aí no planeta. Eles traziam aí desenhos, do dia a dia, do cotidiano dos homens da caverna no período pré-histórico. A Idade Antiga, ela se caracterizou pela cultura do lazer, Eles inventaram, era dominância da sociedade greco-romana que influenciaram nossos dias atuais também. Eles inventaram a cultura do lazer, mas eles não souberam ou não quiseram também democratizar o lazer para todos, A cultura do ócio dos gregos romanos, eles eram uma sociedade, como eles eram uma sociedade escravagista, só tinha direito às pessoas de alto nível, os escravos, servos, eles não tinham contato ou direito a esse ócio criativo que os gregos dominavam, porque eles desprezavam o trabalho manual, o trabalho braçal, eles não faziam esse tipo de serviço. Para eles, o importante era desenvolver aí o intelecto, Na Grécia, as celebrações, jogos, festas, adorações aos deuses, eles tinham vários deuses, cultuavam vários deuses, ocorriam em tempo contínuo. Estavam ligados em períodos de atividades, sendo interrompidos apenas no período de guerra. Como eles estavam conquistando aí várias nações, então era o período que eles paravam para o seu ócio criativo para guerrear. A importância do lazer para eles era tão grande que eles fizeram aí um complexo, onde os atletas que cultuavam essa questão do lazer, da recreação, das lutas, eles se preparavam aí para os Jogos das Olimpíadas, onde se originou as Olimpíadas. Então eles construíam aí um complexo todo
para que os atletas pudessem treinar, né? Tinha aí o culto aos deuses, haviam aí vários espaços onde os atletas treinavam, estudavam, né? E eram servidos aí pelos escravos. As caçadas, os exercícios físicos, as artes, as letras, a filosofia era muito importante para os gregos, né? Então era uma ocupação digna, né, do homem livre, né? O escravo ele não tinha acesso a esse tempo de lazer, né? Foi o período onde os grandes filósofos, né, Platão, Aristóteles, que até os dias atuais a gente estuda, né, a questão da filosofia, porque eles tinham esse tempo, né, de ócio criativo para pensar, estudar, e isso que eles privilegiavam. O teatro, né, foram os gregos que trouxeram, né, e com o tempo livre, como eles cultuavam essa questão do tempo livre, a construção dos teatros, eles tinham toda uma concepção onde podiam, né, ter liberdade de expressão, né? Então é uma oportunidade de crescimento espiritual e desenvolvimento humano. O teatro também demonstrou o aproveitamento do tempo livre dos gregos em benefício à cultura. As cidades gregas competiam entre si na construção de grandes teatros ao ar livre, né, céu aberto, e a Grécia também valorizava-se a contemplação e o cultivo de valores nobres, como a verdade, a bondade e a beleza, né, segundo o autor Melo, 2003. Então, a influência dos teatros começou com os gregos, né, no século III a.C. e continuou aí, veio a decadência da sociedade grega e predominou-se aí a sociedade romana, né? E a questão do teatro teve uma continuidade com os romanos que souberam valorizar o tempo livre, né? O ócio deles também com a questão do teatro. Na Idade Antiga, o Império Romano criou o circo, a arena e também a pantomima, tá? Para fugir do estresse causado pela repressão cívica militar. Como era uma sociedade que estavam conquistando outras nações, estavam constantemente em combate, então o lazer ele era trazido de uma forma controlada para a massa da população. A pantomima ela era para diversão da nobreza, mas também fazia parte do dia a dia da população mais carente. Então, os artistas da pantomima, eles usavam muita mímica, eram poucas palavras, mais músicas, canções que eles faziam, né, e eram artistas pouco valorizados naquela época. Mas mesmo assim eles tinham um certo valor, por eles estarem rodeando, eles eram nômades, né? Eles iam de terra em nações e ficavam sabendo das novidades e levavam essas novidades para as outras sociedades da época. Na Idade Antiga, Roma criou os circos máximos, com uma capacidade de até 40 mil pessoas sentadas e foi construído durante a República e ampliado por toda Roma, segundo Bulon. O circo, ele trazia uma grande importância para a sociedade na época. A sociedade toda participava das atrações que vinham, né, com os circos neste período. Foi o período onde haviam as competições de biga. A corrida de biga, ela não era só, não acontecia apenas em Roma. A gente, como está dando um ênfase maior na sociedade ocidental, mas também os egípcios também faziam essa competição, porque Roma acabou conquistando também o Egito, né, e acabou levando um pouco dessa competição para lá. Então, eram competições bastante sangrentas, né, as competições, porque os carros, as bigas, elas se trompavam, e a gente pode pesquisar um pouco mais, para quem assiste o filme Ben-Hur, traz um pouco dessa realidade de competição de bigas, tá? Uma dica aí para vocês assistirem um filme e se divertirem. Também havia nas
da sociedade romana, as termas, né? Elas foram bastante comuns no período 323 depois de Cristo, onde haviam piscinas, salas de vapor, salas de repouso e de ginástica, com massagens e jardins para que se pudessem passear. Eram locais predominantemente masculinos, mas que haviam essa necessidade de eles também cultuarem o corpo e uma distração também para eles. Outros eventos prestigiados pela população romana eram as manobras militares, né, porque eles estavam em constante busca de territórios, de conquistas, então isso era bastante valorizado pela sociedade. A corridas de pedestres, né, lá na sociedade grega, começaram os Jogos Olímpicos, deu continuidade na sociedade romana e eles também faziam essas corridas de pedestres, as maratonas, né, e as lutas dos gladiadores, né. A gente tem vários filmes de época que trazem esse contexto de lutas com gladiadores, né. Eram lutas bastante sangrentas, normalmente eram lutas de escravos e tinham atletas também que treinavam para competirem, então havia espaços, escolas para que eles soubessem as técnicas de luta. Essas últimas ocorriam geralmente nesses anfiteatros, né, nos circos máximos, como o Coliseu, que é famoso, né, e até hoje está em ruínas em Roma. A cultura do pão e o circo foi de extrema importância para se buscar uma estabilidade social na sociedade romana. A política, né, de dar o pão, porque a sociedade mais carente, né, as pessoas mais carentes haviam dificuldade de alimentação, era bem carente mesmo a distribuição de alimentos, então o governo fazia esse controle na distribuição do pão, né, e o circo para a diversão, até para que eles não percebessem as rebeliões, né, o caos político e de combates que haviam entre as nações das quais os romanos estavam conquistando. Então eles buscavam controlar a sociedade, né, com a distribuição do pão e oferecendo essa diversão do circo, né, que ficou bastante conhecida como a política do pão e circo para conter aí os ânimos da população. Neste período, né, a Idade Antiga, você vê que ela trouxe aí um aspecto de valorização da cultura do lazer, né, e a questão política, econômica, social interfere também nessa questão de lazer na época. As festas públicas, para vocês terem uma ideia, duravam até 200 dias, sendo que 175 eram dedicados especialmente ao esporte. Entretanto, o ócio predominante nessa civilização teve seus efeitos nocivos, demonstrando que o tempo livre, mal organizado ou exagerado, pode deturpar uma sociedade. Como não havia uma organização, até porque eles procuravam dar esses momentos para conter aí ânimos de rebelião, tudo mais, então isso acabou trazendo alguns vícios nocivos para a sociedade na época. A Idade Média. Vamos ver aqui um pouco da Idade Média, também conhecida como a Idade das Trevas, né? A Idade Média, onde vocês vão buscar informações na época dos castelos, né? A época medieval. As cidades, elas eram muradas, né? Haviam muros em torno delas, e onde haviam os castelos, seus feudos. Ela ficou conhecida como a Idade das Trevas, porque a sociedade da época, ela não gostava, ou ela não tinha um prazer na busca do lazer de forma como os gregos e romanos tinham, né? Foi um período de mudança religiosa, quando surgiu o protestantismo, então eles privilegiavam mais a questão religiosa.
O período em que a elite dominante, ao invés de utilizar o seu tempo livre para o desenvolvimento das artes, dos esportes, das ciências, da cultura e da filosofia, preferiu se dedicar essencialmente à propagação da ideologia religiosa. Para os nobres, o ócio era um tempo de exibição social, né, de exposição dos gostos luxuosos, sem a finalidade social em si. Né? Eles buscavam a exibição, né, das roupas, dos trajes, de quem era mais forte. Então as lutas, as justas, né, que era a competição mais comum deste período, as justas onde os cavaleiros se gladiavam, né, com bastões e fazer com que o seu adversário caísse do cavalo. Tá? Outra atividade muito comum neste período eram os jogos de tabuleiros. Apesar deles terem sido inventados na antiguidade, foi na Idade Média que a maioria deles receberam regras, né, que é a cara com que nós conhecemos até hoje. São xadrez, dama, gamão, jogos que possuem praticamente as mesmas regras desde a era medieval até os dias atuais. Outra atividade muito comum na Idade Média, era na Europa principalmente, né, era a prática de passeios nos jardins. Foi o período onde se construíram vários jardins, principalmente na França. Nós temos aí o Jardim de Versalhes, né, outros jardins que foram conquistando a população, e eles eram tidos como um refúgio para a nobreza. Os jardins da nobreza, eles são cercados e protegidos, nas quais as atividades ligadas à cultura, ao lazer, ao relaxamento e ao prazer são praticadas com tranquilidade e no refúgio desse jardim. São estruturas espaciais racionais, geometrizadas, com águas, né, em bastante profusão, haviam muitos chafarizes e tanques e plantios de agricultura de pequenas árvores frutíferas, de hortaliças, que também eram espécies muito produzidas nesses jardins. Haviam também nesses jardins campos para a prática de bocha, tiro ao alvo, corridas a cavalo. Então eram espaços imensos, mas muito bem organizados esteticamente. Haviam a praça e a prefeitura, que desempenhavam importante função social, segundo Boulon, né? E, segundo o autor ainda, na prefeitura celebravam-se aí os casamentos, bailes e outras recepções oferecidas pelas famílias mais abastadas da época nessa sociedade medieval. As pessoas se encontravam na praça para realizar o mercado, discutir negócios, né, ou simplesmente para conversarem. Também eram realizados torneios de cavaleiros, o ponto de partida também e chegada das procissões que eram realizadas habitualmente, né, nesse contexto dentro das muralhas dos castelos. A catedral, ela dominava aí a praça e todo o perfil da cidade. Nenhum prédio construído poderia ser mais alto do que a cúpula da igreja. Então percebe-se aí a importância da religiosidade nesse contexto medieval. Na Idade Média também era bastante comum os jograis, que pertenciam a uma classe de músicos, né, onde eles recitavam, cantavam, tocavam, dançavam, faziam aí acrobacias e exibiam as habilidades de animais domésticos. Também eram artistas circenses, né, que andavam ali em vários castelos, vários feudos, e traziam aí também, como na época da pantomima, né, traziam informações com relação ao que acontecia em volta, ao entorno ali, porque as informações demoravam muito tempo para se chegar, não tinha a internet como nós temos hoje. Então demorava-se aí meses, até anos,
de uma informação chegar de um lugar para o outro. E quem normalmente traziam essas informações, novidades, modismo, eram esses artistas de rua que serviam tanto para entreter a nobreza e também a população que ficava nas praças, né, onde também podiam se divertir um pouco. Nesse período, o lazer também era bastante controlado pela nobreza, né, com relação às sociedades, às classes mais baixas. A Idade Moderna. A Idade Moderna ela foi marcada com a Revolução Industrial, quando a sociedade, as pessoas, elas começaram a sair da área rural e buscarem oportunidades de trabalho na cidade. Foi um período em que houve uma alternância de prioridade. As pessoas na Idade Moderna começaram a priorizar mais o trabalho. E onde surgiu aí a burguesia, né? Começou a se formar aí a sociedade burguesa. O empresário burguês, ele viu o tempo de um modo diferente dos seus antecessores, considerando a obrigação do trabalho, mas tendo um tempo livre para aproveitar o esporte e gozar também a vida. É um período que, como eu disse antes, eles saíram da área rural para buscarem oportunidades na cidade. E a sociedade burguesa, os que tinham mais privilégio, eram mais abastadas, elas voltaram ao campo para mostrar posses e também para ter um momento de lazer. Então, o retorno para a área rural era o lazer da sociedade que estava começando a ser mais capitalista. Então, as casas, elas tinham uma decoração bem mais rebuscada, né, com artefatos, decoração de artistas mais renomados. Então, nas casas de campo, né, as casas de férias, a burguesia desfrutava de momentos de lazer, enquanto que na cidade atendia assuntos particulares de trabalho. Inúmeras vilas e castelos foram construídos neste período para dar vazão ao descanso dos ricos e poderosos dessa época. Na Idade Moderna, né, a vida em família predominava, era bem importante essa convivência, e as crianças desde cedo aprendiam o canto ou algum tipo de instrumento musical. Então eram bem mais eruditas, né? Buscavam aí conhecer o canto, a música, tocar algum instrumento, era também demonstração de poder, de conhecimento. Fora de casa, os coros e músicos não se limitavam a interpretar dentro das igrejas, mas participavam de atos públicos e procissões. A dança uniu-se à música e integrou-se às cerimônias religiosas, e onde o teatro também houve, e com o teatro foi um outro entretenimento importante que surgiu para a burguesia na Idade Moderna. Os comerciantes franceses, eles começaram a organizar os seus produtos em vitrines, e isso fazia com que as damas da época saíssem às ruas para apreciar as vitrines, né? Ver as mercadorias que eram expostas, e com isso despertou aí um novo momento de lazer, né? De passar o tempo nesta época. E quando começaram a investir aí na decoração de vitrines, o vitrinismo, né, como uma atração para a população dessa época, principalmente em épocas festivas, faziam as decorações das vitrines, e as damas da época saíam para mostrar os seus vestidos, seus trajes, onde o se ver e ser visto era bastante importante, ou melhor, né? Ser visto e ver as outras pessoas. Na Idade Moderna, com o surgimento do romantismo, o apego ao paisagismo, à horticultura e à jardinagem criou uma nova cultura na casa de campo da burguesia. As famílias usufruíam deste espaço para este fim, de lazer. Apareceram também os jardins de diversões, né, com grandes carrosséis, equipamentos, né, de diversão que proporcionavam aí um entretenimento muito importante para as pessoas dessa época.
Também surgiram os museus, abertos a todos, que antes eram apenas para a classe para a nobreza, né? Então começaram a ter acesso, toda a sociedade a ter acesso aos museus, as galerias de arte eram mais restritas e o jardim zoológico. Gutenberg, em 1453, aperfeiçoou a imprensa e popularizou o livro, que passou a ser distração nas residências e agregou cultura ao tempo livre. Porque não eram todas as pessoas que sabiam ler também, né? Tem que se ater a este fato. As pessoas mais simples, elas não sabiam ler. O acesso à escrita, à leitura, era predominante na classe, no clero, na nobreza, e depois de muito tempo que começou a se popularizar. O século XVIII despertou o culto à natureza e a sociedade desfrutava seu tempo na contemplação ao natural, né, da natureza, da paisagem, e com isso inventou-se o piquenique, né, que é muito comum nos parques, nas praças, e trazia aí um momento de distração, principalmente no período mais quente, da estação do ano mais quente que havia na Europa. Foram abertos novos parques públicos que fugiram dos traçados geométricos dos jardins palacianos, e surgiram também os salões de pintura em Paris no ano de 1737, segundo Boulogne. A ostentação do direito ao não trabalho da recém-burguesia capitalista se concentrou em signos lúdicos, como festas suntuosas, né, aquelas grandes festas de bailes com orquestras, as grandes viagens, quando começou a surgir aí os Grand Tours, né, só que esses Grand Tours eram apenas para os jovens que tinham seus tutores e eles saíam em busca de conhecimento in loco. Faziam todo um planejamento, eles passavam 1 ano, 2 anos viajando para conhecer aí in loco a cultura egípcia, os museus mais famosos, e havia todo um planejamento para essa viagem. Então, isso trouxe aí as primeiras grandes viagens para se conhecer, se ter esse momento de cultura, conhecimento e também de lazer, porque durante a viagem, nas paradas, nas grandes capitais da Europa, o jovem ele fazia temporadas, né, nos palácios dos amigos, parentes e conhecidos, onde haviam os bailes, os entretenimentos, a distração para esse jovem que estava em busca de conhecimento e poder se fazer valorizar perante a sociedade da época. Assim, o viveiro lúdico passou a ser o signo da nova nobreza. Então, como falei, o Grand Tour, ele trazia aí uma dinâmica muito interessante, porque eles abriam caminhos, estradas, conhecendo, né, novas paisagens, novos meios de transportes, né, o gosto por ruínas, porque foram aí visitar os grandes muralhas da China, os grandes monumentos, né, Muralha da China, as ruínas do Coliseu de Roma, para o Egito, né, conhecer as pirâmides, e também o culto ao sublime, que é essa questão da distração com os bailes, né, a paquera, o cortejo das damas por onde eles passavam. A Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea ela foi marcada pela Revolução Industrial do século XIX, houve aí várias etapas da Revolução Industrial, e que foi marcada um período de grandes contradições, com muitas revoluções, guerras e agitação popular. Neste período, a sociedade ela se reunia nos salões para os saraus, né? Haviam as damas que tocavam alguns instrumentos para entreter a sociedade na época. O passeio nos parques,
onde os que tinham dons, habilidades artísticas retratavam aí a sociedade com pinturas e começaram a fazer exposições das suas artes. E o passeio também em jardins na época continuou, né? E nós temos aqui uma imagem do passeio no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que na sociedade aqui no Brasil também já tinha essa influência da cultura europeia e tinha as mesmas atividades recreacionais, lúdicas, né, que faziam-se na época na Europa. Então, tudo que era modismo na Europa, principalmente na França, que era um modelo para toda a sociedade, vinha diretamente para o Brasil, né, e Rio de Janeiro, que era a metrópole, a capital na época, buscava, né, copiar todas as atividades que eram feitas na França. O lazer na idade contemporânea era muito comum a dança do cancan nos cabarés na França. Foi o período que surgiu também o cinema com os irmãos Lumière e também a disseminação, né, da gravação, né, lógico que na época eram filmes trazidos do cotidiano, mas em preto e branco e mudos, né? Não eram os filmes que nós temos hoje em dia, com tecnologia e tudo mais, era bem simples, mas que era um entretenimento muito peculiar para a época, quando os irmãos inventaram aí o cinema, o equipamento para transmitir o que eles haviam gravado, trouxe aí uma nova forma de lazer para a sociedade na época. No período das efervescências da Belle Époque, né, que consistia em se distrair com concertos públicos, corridas de cavalo, o prazer de se sentar nos cafés, passar o tempo, onde surgiam aí importantes confeitarias e cafés. Isso na Europa, mas que também veio essa cultura para o Brasil. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, a Confeitaria Colombo, é uma confeitaria, né, que tem um século e retrata toda essa época, né, muito efervescente de artistas surgindo novas ideias, muitas discussões de artes e tudo mais, e as pessoas saíam para os cafés para se distraírem e também, né, até hoje nós temos, né, já começou lá atrás, nessa época não foi diferente, né, de sair para ser visto e ver quem estava tendo esse ócio, né, porque era importante você mostrar que você estava ali passeando, porque o trabalho também era período que o trabalho era importante, mas esse lazer de ser visto e mostrar que está se distraindo, passeando, também era valorizado. Então a cultura do cabaré, o Moulin Rouge, né, que até hoje existe na França, são espaços, né, de lazer, de distração para a sociedade da época. Havia um certo preconceito com as artistas que se apresentavam no Moulin Rouge, mas também eram pessoas que tinham grande prestígio, porque faziam o diferente. Eram pessoas que trabalhavam com a diversão para distrair outras pessoas que pagavam para assistir às apresentações que aconteciam nesses cabarés. Foi também o período de surgimento dos esportes de massa, o futebol, que foi inventado na Inglaterra, que veio para o Brasil, ficou muito popular, mas era a grande burguesia, né, que praticava, e depois que foi se popularizando. A luta de boxe, por incrível que pareça, também era muito comum entre as mulheres que praticavam. O golfe, muito comum entre os burgueses, e também os jogos de tênis, que até hoje tem um certo prestígio, não se popularizou tanto, talvez com o Guga, né?
aqui mais recentemente, uma década atrás, que se popularizou mais. Mas o tênis também sempre foi visto como um esporte de elite. Então foi um período que os esportes começaram a se popularizar nessa época. E também com a questão da revolução industrial, a tecnologia, elas foram avançando e surgiu o rádio, onde a família se reunia para ouvir as notícias, ouvir as novelas. O cinema também passou a ter uma popularidade maior, onde na década de 40, 50, nos Estados Unidos, Europa também, surgiu a televisão, né, onde foi o oposto do rádio, em que a família se reunia para ouvir, a família se reúne agora para assistir aos programas de lazer e entretenimento, notícias que haviam no rádio, agora tem a imagem, né, dessas atividades que eram ouvidas anteriormente. Então, com a Revolução Industrial, o avanço das tecnologias, a criação, as invenções, foi possível, foi importante para o lazer e entretenimento, né, distrações, com a invenção do telefone, que foi se modernizando, né, também. A gente vê aí desde o primeiro até o celular, que atualmente você carrega a diversão na palma da mão. Antigamente não era assim, mas atualmente com a tecnologia, o avanço da tecnologia, a Revolução Industrial, ela traz sempre novas fases, né? E nós chegamos nessa fase das tecnologias digitais, que a distração está na palma da sua mão. A indústria do lazer, ela expandiu-se nos últimos 40 anos, né, com a questão tecnológica. As indústrias do brinquedo e do turismo ampliaram-se e as novas modalidades de esporte surgiram. A globalização trouxe a internet e com ela vieram as novas formas de lazer, como eu disse, a distração, a diversão na palma da mão. Nos grandes centros, o lazer já se constitui direito de todos, independentemente da classe social a que cada um pertence. O lazer se tornou realidade na vida da massa, que se diverte diariamente com programas de rádio ou TV e ainda com os jornais, segundo Costa em 2003. Então, resumindo, o que foi o lazer? Na pré-história, período anterior a Cristo, o lazer ele é importante. Na Idade Antiga, antes de Cristo, até 476 depois de Cristo, o lazer ele é muito importante. Na Idade Média, que vai de 476 depois de Cristo até 1453, o lazer ele é pouco importante. A Idade Moderna, de 1453 depois de Cristo até 1789, com o surgimento do Renascimento, o lazer ele é importante. A Idade Contemporânea, que vai de 1789 depois de Cristo até os dias atuais, e aí nós temos aí 3 fases da Revolução Industrial. Na primeira fase, que vai de 1789 até 1914, período mais ou menos da Primeira Grande Guerra, o lazer ele é muito pouco importante, tá? Quase nada, né? O foco estava no trabalho. Na segunda fase da Revolução Industrial, que vai de 1914 até 1989 depois de Cristo, o lazer ele é importante. É necessário até para a saúde mental e produtiva do trabalhador. A Revolução Pós-Industrial, que é de 1989 até os dias atuais, o lazer ele é muito importante, porque está relacionado também à produtividade. Se o trabalhador ele não tiver um período de lazer, ele não consegue ser produtivo para a sociedade. Então aqui nós encerramos o período histórico do lazer e voltaremos na próxima aula com conceitos de lazer e entretenimento.